Fala galera, estamos de volta aqui na Malheiros TV e o nosso giro pelo mundo de hoje vai ser muito especial. Em clima de festa pelos nossos atletas, nós vamos da Grécia ao Japão para falar um pouquinho sobre a história dos Jogos Olímpicos. Mas antes, a nossa vinheta. Vai, Rafa! A ideia dos Jogos Olímpicos começou há muito tempo mesmo. A gente está falando mais ou menos do ano de 776 a.C. Como muita gente imagina, esses jogos começaram na Grécia e serviam para homenagear Zeus, o deus mais poderoso do Olimpo. Olha aí, você já acabou de descobrir a etimologia da palavra Olimpíada. Ela vem do Monte Olimpo, o monte onde ficariam os deuses gregos. Já deu para sentir que os jogos carregavam muita simbologia. Os atletas davam tudo de si numa espécie de homenagem poderosa. E esse era um momento muito importante para a população grega e da região. Os esportes eram exclusivamente masculinos e muito ligados ao atletismo, como corridas, saltos, arremessos de disco, umas corridas diferentes, carregando objetos como escudos, além, é claro, das tradicionais corridas de carruagem. Agora, uma coisa no mínimo inusitada que acontecia nessas competições era que os atletas disputavam os jogos completamente pelados. Agora, eu vou dar uma pausa aqui para você imaginar essa situação. Todo mundo nuzão competindo. Olha, eu já me sinto constrangido com a luta greco-romana. Essa tradição vai durar até o ano 393 d.C. A partir daí, os jogos passam a ser proibidos e perseguidos por serem considerados um evento pagão. O responsável por isso foi Teodósio, o último chefe do Império Romano Unido. Foi ele também que instituiu o cristianismo como religião oficial em todo o território. A partir daí, muito tempo se passou até que as Olimpíadas voltassem. No século XIX, o resgate aos Jogos começou a crescer a partir da independência da Grécia, em 1830, que, ao se libertar do domínio turco, procurou resgatar o valor nacional e fortalecer a sua independência. Outra coisa que ajudou muito foi o avanço tecnológico do século XIX. Avanços na eletrônica e nos motores a combustão fortaleceram os transportes e a comunicação. E aí, a ideia de realizar eventos internacionais ficou cada vez mais possível. Avançando um pouco mais na história, um dos principais nomes quando a gente pensa em Olimpíadas é o Barão Pierre de Coubertin, o fundador do COI, o Comitê Olímpico Internacional, criado em 1894. 2 anos depois, em 1896, o Barão organizou os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. E é claro que esse retorno das Olimpíadas tinha que ser na Grécia, o berço dos esportes. De lá para cá, a gente saiu de uma competição entre 14 países para mais de 200 países disputando as medalhas em Tóquio, a 32ª Olimpíada Moderna. E nesses mais de 30 eventos, muita coisa aconteceu. Desde novos formatos para os Jogos, a invenção das Olimpíadas de Inverno em 1924 e das Paralimpíadas, que começaram em 1960, inicialmente ligadas a pessoas que sofreram mutilações na Segunda Guerra Mundial e mais tarde evoluindo para jogos entre pessoas com deficiência. E por último, mas não menos importante, é claro, a ideia dos Jogos da Mente, que surgiu em 2008. É claro que as novas modalidades de jogos são importantes, e a gente inclusive vai fazer um outro vídeo sobre isso no futuro. Aguardem! Mas o que tem a ver com o nosso canal é a série de relações geopolíticas que aparecem nas Olimpíadas. Por exemplo, nos anos 80, ainda no período da Guerra Fria, nós vimos os americanos e seus aliados boicotarem as Olimpíadas de Moscou, enquanto os soviéticos boicotaram os Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas não é só de boicotes e brigas que se escreveu a história dos Jogos Olímpicos. Na verdade, muitas vitórias também tiveram um papel fundamental nessa história. Impossível pensar nisso e não voltar até a Olimpíada de Berlim, em 1936, em meio ao totalitarismo nazista, que tentava impor uma ideia de superioridade ariana. Aconteceu o fenômeno Jesse Owens, um atleta preto-americano que ganhou 4 medalhas de ouro, bem na Alemanha nazista, na cara do Hitler. Sambou na cara do Hitler. É
claro que isso rachou ao meio o discurso da superioridade branca. E não só internacionalmente. Além disso, o papel do atleta nas Olimpíadas aumentou a própria discussão do racismo nos Estados Unidos. Essa história foi contada brilhantemente no filme Raça, disponível na Netflix. Vale muito a pena assistir. Ainda falando do racismo americano, a Olimpíada de 1968, no México, trouxe uma das imagens mais impactantes quando a gente olha para o lado político dos Jogos. Talvez a mais impactante de todas. Imagina isso. Os Estados Unidos passavam por casos graves de racismo. Ver um atleta negro no pódio era muito importante. Era muito importante para a representatividade do povo negro. Agora, imagina ver dois. Pois é, foi isso que aconteceu quando Tommie Smith e John Carlos ganharam as medalhas de ouro e bronze nos 200 metros. Uma importante prova do atletismo. Na hora da medalha e do hino, os dois levantaram os seus punhos e fizeram o símbolo dos Panteras Negras. O mundo todo testemunhava aquela demonstração tão importante. Depois disso, vale falar que até hoje, muitas pessoas defendem que atletas não devem e não podem fazer demonstrações políticas no esporte, como se o atleta não vivesse em sociedade e não tivesse uma mensagem para passar. É verdade. Pois é. Outro episódio muito grave envolvendo as Olimpíadas foi o atentado terrorista em Munique no ano de 1972. Um grupo terrorista palestino, chamado Setembro Negro, matou 11 atletas de Israel em resposta às disputas territoriais e ataques ocorridos na Palestina. Além disso, vale falar que a gente ainda tem muito para debater nas Olimpíadas. Por exemplo, a Rússia, que está participando sem bandeira, sem hino por conta dos escândalos de doping, ou os protestos das atletas sobre a sexualização dos uniformes femininos, ou até a pouca valorização do esporte como ferramenta de educação. E óbvio, como não poderia ser diferente, a pandemia mundial de coronavírus. Vale lembrar que os Jogos estavam marcados para 2020 e tiveram que ser adiados por conta da pandemia. Muito se questiona se não deveríamos ter esperado um pouco mais para realizar um evento nessas proporções. A realização dessa Olimpíada tem sido um alvo de inúmeras críticas no Japão. A coisa ficou tão séria que a Toyota, um dos principais patrocinadores, cancelou as peças publicitárias relacionadas aos Jogos. Ou seja, esse vai ser um evento lembrado como o primeiro evento mundial no contexto da Covid-19. Inclusive, essa foi a razão que a Coreia do Norte deu para não participar dos Jogos. Pessoal, esse foi mais um Giro pelo Mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está sempre de olho nos comentários, então, por favor, se tiverem alguma sugestão, algum tema que vocês queiram saber, deixem aqui, comentem. Deem aquela curtida também, porque é muito importante pra gente aqui no YouTube. Nós nos vemos na semana que vem, na sexta-feira, aqui na Malheiros TV.